Você já se perguntou como e de onde vem toda essa rivalidade? A influência desses dois gigantes do futebol mundial é inegável, somando 8 títulos de Copa do Mundo. O Brasil, com sua impressionante trajetória, conquistou o troféu em 5 ocasiões, enquanto a Argentina ergueu a taça por 3 vezes, a última delas em 2022, sob a liderança de Messi. O domínio argentino, juntamente com o Uruguai, é notável na Copa América, com ambos acumulando 15 conquistas cada. Enquanto isso, a seleção brasileira acumula 9 triunfos na competição. Na Libertadores, o principal torneio do continente, a Argentina assume a posição de maior vencedora, com 25 títulos contra 21 do Brasil. Essa rivalidade acirrada também se estende à Sul-Americana, com uma diferença de 9 títulos para os argentinos em relação aos 5 dos brasileiros. A competição e a história de antagonismo entre essas nações vem desde o século XIX, muito antes da constituição dos países como estados nacionais e do desenvolvimento de uma identidade cultural única. A freguesia nas competições continentais só adiciona combustível a uma rivalidade intensa, perpetuando uma narrativa que transcende as 4 linhas e moldou o panorama futebolístico sul-americano. Francisco Doratioto, professor do Departamento de História na Universidade de Brasília, UNB, atribui o surgimento de tensões à expansão mercantilista de Portugal e Espanha sobre a América. Ele destaca que no período colonial, o expansionismo territorial português gerou confrontos diplomáticos e militares com a Espanha, especialmente na região do Rio da Prata. Feliciano de Sá Guimarães, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, explana que a rivalidade entre Brasil e Argentina, antigas colônias de Portugal e Espanha, teve sua gênese na Guerra da Cisplatina, de 1825 a 1828, situada na área atual do Uruguai, encerrando-se sem um vencedor definido. A intensificação dessa rivalidade ocorreu após a Guerra do Prata, de 1845 a 1852, que estabeleceu a hegemonia brasileira na região da Bacia do Rio Prata, resultando em instabilidade política e econômica no Império. Feliciano destaca que no final do século XIX, a Argentina experimentou um rápido crescimento econômico, recebendo uma grande massa de imigrantes europeus, superando significativamente o Brasil nesse aspecto. Esse desenvolvimento consolidou a Argentina como uma potência econômica e militar, enquanto o Brasil só recuperou sua força nas décadas de 1960 e 1970, segundo ele. Sem dúvida, essa rivalidade ecoa no Brasil durante o período do Primeiro Reinado, no qual Dom Pedro I perpetuou a lógica imperialista portuguesa sobre os territórios do Rio da Prata, analisa Doratioto. O governo brasileiro elabora políticas ao longo dos séculos XIX e XX para conter a influência argentina no Cone Sul. De acordo com a Associação de Futebol Argentino, AFA, o primeiro confronto entre Brasil e Argentina ocorreu em 1908, com os argentinos vencendo o combinado brasileiro por 3-2, no Rio. Entretanto, a FIFA e a CBF consideram que o primeiro jogo oficial da seleção brasileira foi em 21 de julho de 1914. No aniversário de 90 anos da independência do Brasil, em 1912, o ex-presidente argentino Júlio Roca foi enviado ao Brasil pelo então presidente Roque Sáenz Peña para suavizar as tensões comerciais e militares entre os países naquele momento. Os argentinos venceram por 5-0 no Estádio das Laranjeiras, no Rio. Embora o jogo não seja reconhecido oficialmente pela FIFA e pela CBF, a AFA registra a vitória em seu histórico contra o Brasil. Encontros em Copas e faíscas provocadoras. O Brasil já celebrava 3 títulos mundiais, 1958, 1962 e 1970, quando cruzou pela primeira vez com a Argentina em Copas do Mundo. Esse duelo memorável aconteceu na edição de 1974, na Alemanha, onde a seleção brasileira triunfou por 2-1, eliminando o arquirrival. 4 anos depois,
os hermanos sediaram a competição pela primeira vez e reencontraram os brasileiros. Num jogo acirrado e sem gols, os argentinos avançaram para a final com uma controversa vitória por 6-0 sobre o Peru. Na decisão, superaram a Holanda, erguendo o troféu. A Copa do Mundo de 1982, na Espanha, marcou mais um capítulo no duelo entre Brasil e Argentina. O time de Sócrates, Zico e Falcão eliminou os argentinos com uma vitória convincente por 3-1 na segunda fase, mas acabou derrotado pela futura campeã Itália por 3-2 na mesma etapa. Os argentinos, que se consagrariam campeões em 1986, voltaram a atravessar o caminho brasileiro em 1990, num episódio que se tornou um dos mais célebres confrontos entre as seleções em Copas. A Argentina eliminou o Brasil nas oitavas de final com um gol de Canidia, após uma jogada brilhante de Maradona. Uma narrativa controversa sugeriu que um massagista argentino teria oferecido uma garrafa de água batizada com um sonífero ao lateral branco. Até os dias atuais, os argentinos provocam os brasileiros com referências a esse episódio. Além de protagonizarem diversas finais da Copa América, Brasil e Argentina também se encontraram na decisão da Copa das Confederações de 2005, na Alemanha, torneio que foi extinto pela FIFA após 2017. Nessa partida crucial, a seleção brasileira conquistou uma vitória convincente por 4-1, com gols de Adriano, em duas ocasiões, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. A Copa de 2014, realizada no Brasil, marcou um ressurgimento da rivalidade entre as duas nações. Embora as seleções não tenham se enfrentado, os argentinos, que marcaram presença em grande número no país, ficaram conhecidos por entoar uma música provocativa em relação aos brasileiros. A canção Brasil, Decime que se ciente evocava a eliminação da seleção brasileira na Copa de 1990. Dada a condição de vice-campeões dos argentinos na ocasião, os brasileiros também não perderam a oportunidade de responder. Nos encontros entre as equipes, é comum a torcida brasileira entoar canções com versos provocadores contra a Argentina e vice-versa. Na última edição da Copa América, realizada em 2021, essa rivalidade entre Brasil e Argentina foi reacendida após a decisão que culminou no primeiro título de Messi por sua seleção. Na celebração, os jogadores argentinos entoaram cânticos característicos da torcida, provocando a seleção brasileira no icônico Maracanã. Episódios de discriminação racial. Um motivo frequentemente citado por aqueles que optam por não torcer pela Argentina, independentemente de não ser durante jogos contra o Brasil, é o histórico de racismo por parte de torcedores adversários. Recentemente, vários incidentes de injúria racial foram documentados em confrontos entre brasileiros e argentinos na Libertadores, alguns chegando até a envolver as autoridades policiais. Um desses lamentáveis eventos ocorreu durante a fase de grupos de 2022, no confronto entre Corinthians e Boca Juniors. Nessa ocasião, um torcedor chinês foi conduzido à delegacia após proferir gestos racistas em direção à torcida corintiana, sendo posteriormente liberado mediante o pagamento de fiança. A imprensa argentina também não escapou de críticas. Em 1920, durante uma partida amistosa em Buenos Aires, a seleção brasileira foi surpreendida por uma charge de um jornal local, retratando os jogadores como macacos. 4 integrantes negros se recusaram a participar do jogo. Diante da recusa, a Argentina concordou em entrar em campo com 4 jogadores a menos, e acabou vencendo por 3-1. Em 1996, o jornal Olé, um dos principais veículos esportivos argentinos, estampou na manchete a frase "Que venham los monos, que venham os macacos", em tradução livre, referindo-se à vitória sobre Portugal na semifinal olímpica daquele ano. Enquanto isso, Brasil e Nigéria competiam pela segunda vaga, que acabou sendo conquistada pelos africanos. 3 meses após o incidente, o periódico em questão emitiu um editorial retratando-se do caso, rejeitando qualquer conotação racista na utilização do termo macacos. Alegou, na retratação,
que zombar de qualquer brasileiro, independentemente do tom de pele, era uma prática quase institucionalizada. Mariano Hamilton, um dos dirigentes do Olé naquela época, seguiu para uma carreira como comentarista na Argentina e continuou a oferecer desculpas pela capa mesmo anos depois. Embora tenha compartilhado o legado do colonialismo, assim como os territórios da América Portuguesa, a Argentina também carrega em sua história um passado marcado pela escravidão. Contudo, ao contrário do Brasil, o reconhecimento da influência das culturas negra e indígena na formação da identidade cultural argentina demorou a se estabelecer. Essa sociedade, argentina, se percebia como europeia, e essa concepção ainda persiste em alguns segmentos do país, relata Doratioto. No último ano, o presidente argentino Alberto Fernandes provocou polêmica ao declarar que os mexicanos saíram dos índios, os brasileiros da selva, mas nós argentinos chegamos dos barcos, que vinham da Europa. Essa afirmação reflete uma visão ainda permeada por preconceitos que persiste no território, conforme observa Doratioto. O chefe de Estado prontamente pediu desculpas e se retratou diante da repercussão da declaração. Atual panorama da rivalidade sul-americana. 2 centenas de anos após a independência do Brasil, a raiz dos conflitos entre as duas principais nações sul-americanas se desgastou ao longo do tempo. Ao longo do último século, as políticas do Brasil e da Argentina passaram por transformações, alternando entre aproximações e distensões contínuas. Brasil e Argentina, nas últimas décadas, têm contemplado possibilidades de substituir a rivalidade por parcerias e cooperação, analisa o professor da UNB. O ponto mais crítico nas relações bilaterais ocorreu nos anos 1970, quando ambos os países viviam sob regimes ditatoriais. Durante os governos dos presidentes Médici e Geisel, o Brasil deu início aos projetos para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. A Argentina interpretava esse projeto como uma vitória geopolítica do Brasil na região do Rio da Prata, afirma Doratioto. A inauguração ocorreu em 1984, durante o governo de João Figueiredo, marcando um período de distensão nas relações bilaterais. Desde então, as complexidades políticas foram em grande parte deixadas de lado na rivalidade entre brasileiros e argentinos. O esporte, que já desempenhava um papel significativo na consolidação da identidade nacional de ambos os países ao longo do último século, emergiu como o principal elemento alimentador da rivalidade no Cone Sul. Em uma atmosfera carregada de tensão, em 27 de setembro de 1914, desenrolou-se o embate inaugural da Copa Roca, rebatizada nos dias atuais como o Superclássico das Américas. O torneio, meticulosamente instituído pelo então presidente argentino Júlio Argentino Roca, cujo nome reverberava no cobiçado troféu, não apenas consolidou a rivalidade entre as nações, mas também contribuiu para moldar a intensidade competitiva observada na Libertadores, Copa América e Copa do Mundo. À medida que a rivalidade se aprofundava, uma sombra misteriosa pairava sobre esses confrontos históricos. Um enigma que transcende o campo de jogo, sugerindo que os capítulos futuros desse embate contêm segredos ainda não revelados. Nesse contexto repleto de rivalidade e intriga, o destino dessas nações na competição esportiva permanece envolto em suspense, aguardando o desdobramento de eventos que poderiam alterar o curso da história e redefinir o significado do Superclássico das Américas. A batalha está prestes a ser travada novamente, mas quem emergerá triunfante e que revelações estarão à espreita nos bastidores desse duelo épico, somente o tempo revelará. O campo se transforma em um palco de enigmas e emoções, onde cada lance é uma pista, e o desfecho permanece oculto nas sombras da rivalidade. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações, para receber todas as novidades do nosso canal. Até o próximo!